Vamos fazendo a nossa prece, rogando a Deus que nos dê o discernimento, o entendimento do que vai ser exposto nesta noite. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos os seres encarnados e desencarnados, sobre os nossos irmãos que se encontram nas aflições da vida, nas guerras, nas enchentes, não é? Nas ruas, desabrigados, famintos, que rogamos misericórdia para todos e para todos nós. Então, com essa prece, vamos dando início ao tema desta noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Soninha. Boa noite a todos. Então, nosso tema de hoje é desejos e vícios atraem nossas companhias e mudam os nossos comportamentos. Eu trago aqui um trecho do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Antes de partirem com Aniceto rumo ao plano físico, visando realização de tarefas e para aquisição de conhecimentos, André Luiz e Vicente receberam auxílio magnético para ampliarem suas capacidades visuais. Então, eles viriam aqui para a Terra, eles desencarnados, viriam aqui para a Terra para realizar tarefas e para adquirir mais conhecimentos. Então, eles receberam o passe, o auxílio magnético. Para quê? Para ampliar as capacidades visuais, para que eles pudessem ver melhor as situações nossas aqui na Terra. Então, eles, ao chegarem à Terra, se depararam com cenas assustadoras. E eles não haviam presenciado essas cenas nas excursões anteriores que eles fizeram aqui na Terra. Agora, dessa vez, eles estavam identificando a presença de muitos desencarnados de ordem inferior. Esses desencarnados seguiam os passos de vários transeuntes e às vezes ficavam abraçados e colados a eles. Muitos estavam dependurados nos veículos, outros ficavam contemplando eles das sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras. As sombras sucediam-se umas às outras. E ele diz: eu posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas do que as pessoas encarnadas. Então, o número era muito grande de desencarnados, tão quanto o dos encarnados. Gente, de fato, se trata de uma terrível situação. Vamos imaginar ao nosso redor a quantidade enorme de desencarnados
que convivem conosco diariamente, sabemos que somos atrasados no aspecto moral. E por aí, nós podemos deduzir que a maioria dos espíritos que estão conosco no nosso dia a dia é formada por seres inferiores evolutivamente. Mas eles só se aproximam de nós porque nós permitimos. Nós é que damos guarida. Nós abrimos para eles as portas de nossa casa mental, dando-lhes livre acesso ao nosso mundo interior. Os espíritos disseram a Allan Kardec que o homem tem total condições de se livrar da influência dos espíritos inferiores, esses que tentam arrastá-lo para o mal. Mas eles só se apegam a nós pelos nossos desejos. Eles só se apegam a nós, esses espíritos inferiores, pelos nossos desejos. Nós os chamamos, nós os atraímos pelos nossos pensamentos. Então, qual é o tema de hoje? Desejo e vícios atraem nossas companhias e mudam os nossos comportamentos. Então, se eles vêm até nós atraídos pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, o que temos que fazer é vigiar os nossos pensamentos. Olha, vigiar todos os dias, todas as horas, o tempo inteiro. Porque eles não renunciam totalmente às suas tentativas. Eles ficam lá na espreita, numa espécie de tocaia, só aguardando o momento de nossa invigilância. Aí eles retornam com toda a força. Então a escolha é sempre nossa. Nós temos o poder de atrair para junto de nós tanto os maus quanto os bons espíritos. Tudo depende de quê? E isso já vimos várias vezes. Da nossa sintonia, da nossa afinidade. Os desejos são impulsos naturais, por prazer ou para aliviar as tensões. Já os vícios ou compulsões são dependências físicas e emocionais. É quando o desejo se torna incontrolável. São os refúgios, os vícios, para as nossas ansiedades, para o sofrimento emocional, criando assim um ciclo de busca por recompensa. A gente perde o controle. Então, o desejo é aquilo que nós aspiramos, enquanto que o vício é uma necessidade compulsiva de saciar uma vontade. Então, quando
que ele ocorre? Quando o sistema de recompensa do cérebro fica desregulado. Nós temos um sistema de recompensa normal no nosso cérebro, mas o vício faz com que ele fique desregulado. Aí ele vai precisar de estímulos cada vez maiores. Por quê? Para poder liberar dopamina. Aí, cada vez mais vai aumentando essa necessidade dessa liberação de dopamina cada vez mais. Então, a estrutura cerebral que gera prazer é a mesma que, quando está desregulada por recompensas intensas ou repetitivas, gera dependência e compulsão. Essa necessidade dessa recompensa descompensada, desregulada, repetitiva, vai gerar dependência e vai gerar compulsão. Então, o vício, seja ele por substâncias, tipo as drogas, o álcool, ou por comportamento, jogos, compras, internet, filmes, ele é caracterizado como um transtorno crônico que desregula o sistema de recompensa do nosso cérebro. Aí aqui eu faço um parêntese para falar, me permitam. Há 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, eu comecei a assistir séries coreanas. As séries, a maioria, são muito longas, né? E eu ficava querendo ver o próximo capítulo, ou querendo chegar ao final, aí ia dormir tarde. Só que o meu corpo nem a mente conseguia relaxar. Por quê? Por causa desses estímulos recebidos pelo cérebro. Aí eu não conseguia conciliar o sono. Aí amanhecia o dia e muitas vezes eu tornava a ligar a TV com aquela falsa desculpa de que não estava conseguindo dormir. Mas por que eu não conseguia? Porque eu já estava muito estimulado, meu cérebro já ficava ali o tempo todo pensando naquela sequência do filme. Aí o meu desejo, o desejo intenso daquilo que estava me trazendo prazer, ia me deixando ansiosa, não é? E eu não conseguia dormir. Principalmente também quando eu estava fazendo outra coisa. Eu ficava querendo terminar logo para poder voltar a assistir. Isso ia criando ansiedade. Aí, quando eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem e que aquilo poderia me desviar de minhas responsabilidades, eu decidi que não queria me viciar. Hoje eu assisto filmes de preferências ou séries menores, quando tenho tempo e disponibilidade, sem ficar fissurada por aquilo. Então, dando continuidade, a nossa mente aí fica focada
na substância ou no comportamento. Isso gera impulsos intensos que bloqueiam outros pensamentos. E isso é descrito como fissura ou craving, que é um desejo intenso e incontrolável de consumir a substância da qual se tem dependência. Quer dizer, o nosso cérebro se adapta ao estímulo, tornando-se menos sensível. E isso faz com que a pessoa precise de quantidades maiores da substância ou maior intensidade no comportamento para sentir aquele mesmo prazer, aquela euforia que sentia anteriormente. Eu, quando não entendia, eu dizia para as pessoas, eu não dou para assistir série não, porque eu não tenho educação. Eu quero ver o final e aí eu fico até tarde, perco noite, então não dá certo para mim. Foi quando eu comecei a falar. Então, mas eu achava que era um problema de, como eu disse, eu não tinha educação para assistir. Mas já era um problema do cérebro. E aí é ilusão a gente supor que podemos nos libertar quando quisermos. Senão os viciados poderiam querer e não estariam mais sobre essa violenta dominação. E Kardec nos ensinou que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Que isso quer dizer? Que precisamos renovar os nossos hábitos, precisamos nos reeducar. No Espiritismo, o Vale dos Prazeres refere-se a regiões inferiores do umbral. São áreas do plano espiritual habitadas por espíritos ainda vinculados a viciações, a prazeres sensoriais desenfreados, presas também ao orgulho, à vaidade. É um local de fascinação e ilusão, onde o espírito obsediado, ele se sente poderoso e ele vai perpetuando ali o seu sofrimento. Então vamos falar aqui de algumas situações que podem nos conduzir a esse vale. Os vícios sociais: alcoolismo, gula, tabagismo, tóxico, porque neles tem uma inclinação exagerada para o consumo da droga, do álcool, da heroína. E dentre os vícios sociais, o mais letal é o tabagismo. Por sua condição de ser livre e ocasionar muitos transtornos pessoais, familiares e governamentais, porque ele causa dependência, afeta os pulmões. Olha, são inúmeros os casos de efizema pulmonar. Mas, além disso, muitos desses vícios podem ser potencializados pela influência de espíritos obsessores. Olha o que os irmãos viram, os desencarnados que vieram aqui, a situação que eles viram aqui na Terra. Então, esses irmãos desencarnados, muitas vezes ainda presos aos mesmos desejos terrenos,
eles se aproximam e se ligam aos encarnados que estão na mesma faixa de pensamento, vibrando na mesma faixa e de emoção. Então a ligação entre eles se fortalece por afinidade, já que eles estão na mesma faixa de pensamento e de emoção. E isso vai formando um ciclo difícil de se romper. Então, segundo os psicólogos, o vício na paixão pode estar ligado a dificuldades em desapegar. A gente se desapegar das sensações materiais. Então, quem está preso à matéria, as sensações da matéria, tem dificuldade em se desapegar dessas sensações. E porque ele busca satisfação pessoal, sem se preocupar com seu progresso espiritual, nem está ligando para esse progresso. Então, na visão espírita, os vícios por drama de amor são classificados como paixões morais ou dependências emocionais. Podem se tornar destrutivas, tanto quanto os vícios físicos, como alcoolismo, uso de drogas, e podem também causar ansiedade ou depressão. Então, esses dramas de amor, classificados como paixões morais ou dependências emocionais na visão espírita. Então, esse consumo excessivo de filmes e séries pode gerar comportamentos viciantes, funcionando como uma fuga da realidade, por uma busca por prazer imediato, a busca pela adrenalina. Então, ele, embora não seja uma dependência química, esse vício em telas, internet ou TV, pode causar perda de controle, causar distração constante, pode impactar nas nossas atividades diárias. Então, as comédias românticas ou dramas intensos têm significativas consequências na nossa saúde mental, emocional e na forma como enxergamos os nossos relacionamentos reais. Segundo os psicólogos, esse tipo de filme, esses filmes com finais felizes, que sabemos que são altamente improváveis, eles transmitem uma falsa sensação de relações perfeitas e vai alimentar expectativas que não são nada realistas. E quando a pessoa consome excessivamente esse conteúdo, vai criando uma visão distorcida do amor, aquele amor que a pessoa idealizou. É um amor irreal. Então, entretenimentos, eles só são saudáveis quando eles servem para recarregar as nossas energias. Mas eles se tornam um problema quando viram um mecanismo de fuga, uma válvula de escape, levando a pessoa a maratonar excessivamente esses conteúdos. Então, quando a pessoa compara a sua vida real
com essa ficção, ela pode ficar desapontada com seu parceiro ou com sua própria vida amorosa e sexual. Porque no nosso cotidiano nós nunca vamos atingir, nunca iremos atingir esse nível de romantismo exagerado das telas. Então, a pessoa pode ter uma tendência para idealizar o amor intenso e vai transformar isso numa necessidade, onde o prazer imediato da paixão na tela vai se tornar um vício semelhante ao vício de drogas. E isso vai exigir estímulos constantes. Cada vez mais ela vai procurar mais e mais. Então, essa busca constante por excitação, o amor dopaminérgico, isso pode impedir o desenvolvimento do verdadeiro amor, o amor tranquilo, o amor real, que é baseado nas nossas conexões genuínas e paz, não apenas na adrenalina. Quando nós vivenciamos algo prazeroso, como a comida, a interação social, o amor ou drogas, o nosso cérebro ele vai liberar dopamina. Se é prazeroso, libera dopamina, criando uma sensação de prazer. E aí é isso que vai reforçar esse comportamento para que ele seja repetido. Então, ativa áreas de prazer, a via mesolímbica, que é um circuito dopaminérgico central no cérebro, o circuito do prazer, que frequentemente é chamado de via de recompensa, de forma semelhante a vícios, gerando assim a dependência emocional. Então, essa dependência vai funcionar de forma semelhante ao vício em drogas. A pessoa vai se tornar também viciada na liberação da dopamina, que pode ser gerada por causa de alguém, de uma pessoa que ela gosta, né? Ou por causa de uma situação. Então, quando esse estímulo, ou seja, aquela pessoa que ela gosta, esse estímulo é retirado, o cérebro dessa pessoa vai entrar em um estado semelhante à abstinência. Então, tudo igual com as drogas. Estou aqui falando desse amor, né, que as pessoas têm, porque tem aquele princípio de 6 meses, sei lá, 8 meses, em que é a paixão, que vai estar liberando tudo isso, para depois, então, começar a voltar ao normal. Então, nos casos de dependência, o circuito ele vai se tornar hiperresponsivo aos gatilhos, aquelas memórias, as mensagens que a gente que lembra, né, esse processo. Então, isso vai levar ao comportamento compulsivo de busca. Mesmo que essa busca vá trazer para essa pessoa um sofrimento emocional. O nosso cérebro, ele é mestre em criar narrativas lógicas para proteger o prazer imediato da dopamina, mascarando assim a procrastinação, como se fosse autocuidado.
ou uma exceção inofensiva, não tem problema. Nós vamos criando desculpas como é só mais um episódio, né? Ou eu mereço descansar, eu mereço um lazer. Isso são formas de justificar o adiamento. O grande perigo dessas frases é que elas, naquele momento, removem a culpa, no curto prazo, mas vão alimentar um ciclo de ansiedade e frustração logo em seguida. Isso acontece com todas as pessoas que são dependentes. Então, como fazer para solucionar isso? Procurar reduzir, definir um horário, encontrar alternativas outras de entretenimento, explorar outras atividades que não envolvam telas, como ler um livro, praticar esportes, desenhar ou passar tempo com amigos e familiares. Então, qual é o principal caminho para o autoconhecimento e controle das paixões? É a nossa reforma íntima. E o espírita, então, ele deve lutar contra suas próprias imperfeições. Todos nós a temos. E temos que estar atentos e lutarmos. E a oração e a vigilância constante dos pensamentos vai nos ajudar a sintonizar com energias superiores e afastar as influências obsessivas. Educar os nossos sentimentos, entendermos que as paixões, elas são alavancas que podem ser úteis, mas que precisam ser controladas pela nossa vontade. É combater a causa, não o efeito. Vícios são comportamentos disfuncionais que tentam aliviar as dores emocionais, os traumas ou vazios existenciais, como, por exemplo, comer compulsivamente, os vitimismo, impaciência constante e outros muitos. Agora, se nós quisermos parar esse comportamento, ou seja, quiser parar o efeito, sem tratar a causa, sem tratar essa ferida emocional, não vai existir, essa superação é apenas temporária. Para ter uma superação segura, na eliminação de um vício, é compreender por que nós agimos de tal modo. É tomarmos consciência do motivo oculto que nos levou a esse vício. É isso que nos permite desmantelar esse mecanismo desse hábito automático. Psicanaliticamente, o vício funciona como um substituto de algo que falta na vida emocional do indivíduo. A verdadeira liberdade ocorre quando essa falta é suprida de maneira saudável. Então, qual é a ideia central? Tratar as causas subjacentes, as feridas emocionais, esses traumas, esses vazios existenciais, para que então esse vício perca a sua função de bengala emocional e o desejo por ele possa desaparecer naturalmente. Quando trata as causas, ele vai desaparecer naturalmente. Então precisamos focar
na nossa transformação interior e na nossa cura emocional. Que isso vai deixar, esse vício vai deixar de ser atraente. Esse vício que é desnecessário deixa de ser atraente para nós. Né? E não querer usar a força de vontade para poder resistir temporariamente. Não adianta. Então, qual é a distinção entre força de vontade e cura emocional? Isso é fundamental para a gente entender como lidamos com comportamentos automáticos e vícios. A força de vontade é a nossa tentativa de querer controlar conscientemente. Já a cura emocional vai tratar a raiz do comportamento. Então, força de vontade é a gente querer resistir ao impulso, que é o sintoma. Ela atua como um freio, tentando parar o sintoma. Por exemplo, o impulso de comer, de fumar, de gritar. E por aí vai. Então, os estudos de psicologia dizem que a força de vontade, ela pode se esgotar, ela é finita. Isso vai resultar em quê? Em esgotamento, depressão do ego, o que torna a pessoa mais propensa a ceder aos impulsos após esforço contínuo. Aí a pessoa faz um esforço contínuo. Eu vou diminuir, vou fazer dieta, fica fazendo esse esforço contínuo, né? Mas aí vai esgotar, vai acontecer a depressão do ego. Então a gente resistir às tentações como dietas, tomar muitas decisões consecutivas, ou a gente manter o foco por muito tempo, isso esgota o ego. E quando nós vivenciamos essa depressão do ego, nós não temos a energia mental necessária para tomarmos decisões que exigem esforço, ou então para nos mantermos longe de tentações. E aí qual é o resultado? Nós podemos fazer escolhas ruins e perdermos produtividade. Alguém que pretende parar de fumar para melhorar a saúde, ela vai precisar resistir à tentação do cigarro para atingir o seu objetivo, e isso deve ser a longo prazo, para evitar muito esforço do ego. Porque caso essa pessoa gaste muita energia resistindo ao cigarro, esse músculo se esgota, tornando mais provável que a pessoa ceda ao vício e tenha uma recaída. Eu falo músculo entre aspas. É como se ele funcionasse como um músculo que foi forçado, se desgastou, cansou. Após longos períodos de escolhas, as qualidades das decisões dessa pessoa vai diminuindo. E aí é o que acontece, a procrastinação ou as escolhas impulsivas. E isso vai resultar em comportamentos agressivos, menor motivação, diminuição do comportamento prosocial e dificuldades no autocontrole. Precisamos criar hábitos automáticos, descansar, estabelecer rotinas, aumentar a nossa motivação, cuidar do nosso bem-estar mental,
garantindo que durmamos o suficiente e nos envolvamos em atividades que reduzam o estresse. Isso desempenha um papel fundamental na nossa prevenção, diminuindo assim os efeitos da depressão. Não é depressão, não é depressão. Temos que tomar muitas decisões todos os dias na nossa vida, algumas de grande importância, algumas e muitas, né, de grandes importâncias. Então, nós precisamos compreender quais os fatores que podem influenciar essas decisões, a fim de que a gente possa tomar as melhores decisões. Bem, gente, eu concluo aqui esse tema de hoje. Se alguém quiser colaborar, esteja às ordens. Oi, Sônia, boa noite a todos, né? Boa Cheguei um noite. pouquinho atrasada. Sim. Nós estamos falando em relação aos vícios, né? E hoje mesmo eu estava comentando com a Thelma sobre uma situação na qual eu vivi, que foi uma dependência com, não sei se é uma dependência, com uma criança, né? Uma bebezinha. E a mãe teve uns probleminhas com ela, né? Pra ela nascer e tudo. Quando ela nasceu, minha mãe sempre mandava pra mim e eu cuidava muito bem dela, assim. Virou realmente a dependência emocional. É como se aquilo, naquela situação na qual eu vivi, estava tapando um buraco, né, na minha vida emocional, porque eu estava passando por um problema dentro de casa, com meu ex-marido. E aí essa bebê veio para que eu pudesse talvez não enxergar aquilo que eu estava vivendo, né? Sim. Então eu me dediquei muito a ela, tipo assim, eu me coloquei no lugar da mãe. Eu fazia tudo certo, não ia fazer tudo errado, e até hoje eu vivo em relação a isso. Não é brigar, eu estou me moldando em relação a essa situação na qual eu criei. Né? Hoje em dia já não tenho mais aquele apego excessivo, porque eu procurei cuidar da minha vida diante de muitas coisas que eu passei. E eu hoje em dia, eu deixo ela seguir o caminho dela com a mãe dela, entende? Eu não posso interferir na educação que a mãe dela dá, nos lugares que a mãe dela leva. Há pouco tempo eu ainda me desgastava com isso me deixava mal, isso me deixava desequilibrada. Então, hoje em dia eu aprendi a não interferir nessa situação porque isso me causa dor. Então eu não quero nada que me cause dor. Eu não vou dar jeito, na verdade. Eu tenho que dar jeito na minha vida, não na vida do outro. Então, é isso. E vício realmente é uma coisa muito séria, né? Muito séria, principalmente o emocional. E para você sair dessa situação do relacionado ao emocional, só terapia, né? Porque ou depende de cada um, porque por si só você não sai não, porque eu já vivi várias situações em relação ao meu emocional. Eu só consegui sair de fato fazendo terapia. Outra coisa eu não consegui sair não. E como até hoje eu faço, né? Então tudo isso que está acontecendo, que já aconteceu comigo, essa situação de dependência, hoje em dia eu me sinto bem melhor, né? Estou mais com uma maturidade emocional. Não é fácil, né? Às vezes você volta um pouco, depois você recua,
e percebe que está errado, que não é por aí, né? Você tem que estar sempre vigilante em relação às suas condutas. Então, é isso que eu estou fazendo comigo hoje em dia, em relação às minhas condutas, aos meus atos, aos meus pensamentos, né? Então, é isso. Certo. Muito obrigada. Isso é muito importante quando a gente vai descobrindo, né, essas situações na nossa vida e vamos modificando. Muito obrigado pelo seu testemunho. Mais alguém? Então vamos, né, para a nossa vibração. Se mais ninguém tem nada a falar, vamos para a vibração.